Bem-vindos de volta à disciplina História do Direito, hoje dia 13 de outubro de 2021. Essa já é a nossa nona ou 10ª aula, né, dessa nossa disciplina, e eu lembro a vocês que o questionário, que é a nossa primeira avaliação, vai estar disponível por mais uma semana, tá? Para que vocês realizem todas as questões e entreguem o questionário. Lembrem-se de finalizar a atividade na interface ali do nosso Moodle, tá? Espero que vocês estejam bem, voltando aí de um feriado. Já estou vendo aqui alguns comentários no chat, né? Sobre a nossa última aula no YouTube. Na semana passada eu tive uma dificuldade de acesso ao meu e-mail, que já se resolveu. Então, agora eu vou postar a aula da semana passada e vou responder também alguns e-mails que eu recebi e ainda não respondi algumas dúvidas. Tinha gente que mandou e-mail perguntando alguma coisa, eu vou conferir para responder, tá? Então, provavelmente hoje deve sair o vídeo da semana passada, e aí, quando estiver disponível esse também, eu já posto na sequência, tá bom? Vocês estão acompanhando o material que está disponível? Tá. E bom dia, Valdo, bom dia, Erlis, bom dia, Pedro, Victor, tá? Então, Rodrigo pode ir acompanhando ali o canal, que hoje vai estar disponível, hoje à tarde, tá bom? O que mais, gente? Tem mais perguntas e questões, dúvidas? Eu peço para que vocês acompanhem o material, né, da nossa aula, que são capítulos selecionados do livro do Espanha, principalmente em relação a esse conteúdo, tá? Que eu fracionei e coloquei Direito Moderno. Tá? Eu peço para que vocês leiam esse material, quem não tiver lido. E eu coloquei como extra, digamos assim, né? Tanto o Leviatã quanto o Contrato Social. Tá? Dois textos clássicos da filosofia política, que a gente discute na parte também de teoria e filosofia do direito. É algo que a gente não vai fazer uma análise aprofundada aqui, mas é uma conexão importante da disciplina com outras áreas do direito. Por falar em dicas de leitura, né, para conectar vocês com outras áreas do direito, do conhecimento, né, vamos projetar aqui na nossa telinha. Até coloquei essa imagem aqui para destacar, para lembrar vocês. Tá? Quem não leu ainda esse livrinho, tá? Peço para que leiam, não é uma leitura sofrida, pelo contrário, é uma leitura acessível, é um livro acessível, tá? É fácil de encontrar gratuitamente. Tá? Quem quiser ler alguma coisa que vai fazer com que você participe, né, historicamente de uma leitura em que muitas pessoas passaram por esse livro, tá? Então, peço para que vocês participem disso também e leiam O Príncipe. Tá? Quem é que já leu esse livro? Cristiane. O que você achou, Cristiane? Leu em que contexto? Era para uma disciplina? Não. Eu li porque eu queria. Eu era bem mais nova, na verdade, professor. Mas eu lembro que, tipo assim, é uma leitura um pouco. Eu achei meio densa. Mas se você insistir nas partes que você não entende de primeira, é bem legal. De verdade. E sabendo do contexto que foi criado, né, também. Acho bem interessante. Isso, ótimo. Então, esse é um ótimo ponto, que assim, quando a gente está nesse nível de se debruçar sobre uma leitura mais densa, tá? É muito comum que a gente encontre dificuldades.
e é muito importante que a gente persista, né? E não perca a motivação. Então, ler novamente, ou mesmo quando uma passagem não está tão clara, um momento talvez meio chato ou mais difícil, continuar na leitura é fundamental para a gente avançar esse conteúdo, tá? Uma outra coisa é que esse é um dos clássicos da filosofia política, e influencia, ele não fala nada sobre direito, praticamente, né? Você não encontra nenhuma discussão explícita sobre o direito. E essa ausência do direito, ela é muito significativa. Então, a gente também aprende bastante sobre o direito ele não está falando sobre o direito. Justamente por ele dar essa autonomia política em relação à moral, em relação à ética, tá? E isso é muito significativo para a maneira moderna de se pensar o direito, tá? Mais próximo da política, mais separado, muitas vezes, da moral. Tá? Então, isso nos ajuda muito a pensar essa passagem da Idade Média para a modernidade. Bom, esse aqui é um livro que Cristiane falou que leu mais nova, né? Então, daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, talvez você volte a ler esse livro e vai encontrar ali coisas diferentes daquilo que você leu pela primeira vez. Tá? É isso uma das características dos livros clássicos, tá? Que eles podem ser relidos e eles podem ser reinterpretados e eles trazem novidades, mesmo eles mesmos não terem mudado, né? Mas quando a gente muda, a gente cresce, os livros vão ganhando um novo significado. E eu coloquei faça conexão com esse livro no início da aula, para lembrar vocês que essa ideia do príncipe, ela é um dos motores da transformação do direito moderno, tá? Do estabelecimento do direito moderno. O direito moderno ele tem muito a ver com a transformação nas relações de poder protagonizadas por esses príncipes, por esses governantes, né, que passam a agir de uma maneira que pode ser descrita racionalmente como um processo de centralização do poder, modernização das instituições, homogeneização do seu poder dentro de um território, tá? A tentativa do estabelecimento de um governo que efetivamente controla um território, governa uma população, é capaz de extrair recursos de forma razoavelmente eficiente, é capaz de se organizar militarmente para se defender dos seus inimigos externos e controlar internamente a sua própria população para que ela seja, de certa forma, submissa ao príncipe, ao governante, né? Ou ao soberano. Né? Vejam que na literatura de Maquiavel está se usando príncipe, é uma palavra muito antiga, né? Que vem lá da época dos romanos e tem a ver com o primeiro, o mais importante, aquele que está numa posição, aquele que está numa posição de privilégio, né? Então, os romanos, né, quando surge o Império Romano, né, os romanos eles não chamam, principalmente os juristas, né, eles não chamam o imperador romano de imperador o tempo todo, muito menos de monarca ou de rei. Eles chamam de princeps, príncipe, né? O primeiro cidadão, aquele que é o mais importante. Então, príncipe ele surge com essa premissa, a ideia de que uma pessoa vai exercer o governo, vai concentrar em si os poderes do governo. Tá? Não demora muito para que, né, venha uma teoria propriamente jurídica, né, transformar essas relações, e aí nós
encontramos o desenvolvimento da teoria da soberania. A ideia de que o rei, o príncipe, o monarca, o governante maior, né, ele não é apenas mais um suzerano, né? Ele não é apenas mais uma pessoa que está numa relação pactual, né, de trocas mútuas, de legitimidade, de controle das terras, como se via no período medieval. Mas surge juridicamente a figura do soberano, que é aquele que está no topo. Deu uma alergia aqui. Mas eu mencionava. Obrigado. A emergência da figura do soberano. O soberano, ele não é somente um príncipe no sentido de que ele articula o seu poder, ele se mantém no poder, mas o seu poder ele é uma posição assim frágil que pode ser ameaçada por concorrentes. Soberano traz a ideia de uma legitimidade jurídica na posição de poder do governante. Então, se Maquiavel fala sobre o príncipe, falando quase nada sobre o direito e sobre a legitimidade jurídica, tá? Jean Bodin, tá? Pesquisem esse nome, Jean Bodin, vai escrever o Gabriel falando assim, o capítulo 5º, que fala de leis, tem literalmente 2 páginas. Né? Propositalmente, o Maquiavel não comenta muito sobre o direito nesse livro. Digo propositalmente porque ele tem outros trabalhos que ele aborda, questões mais jurídicas. Tá? Mas ele, de maneira geral, não está interessado naquilo que o direito da sua época tem a oferecer, tá? Como parte do pensamento histórico, do pensamento filosófico. Por outro lado, né, Jean Bodin vai ser alguém que, de certa forma, recebe a influência do pensamento de Maquiavel, ainda que de forma não explícita, né? Porque vocês sabem que Maquiavel rapidamente foi visto como um autor a ser condenado, né, pela doutrina oficial da igreja, né, por ser... E aí surge como é que a gente vai dizer assim? Surge o adjetivo maquiavélico. Né? O que é algo maquiavélico? É com certeza algo negativo, não é mesmo? Tem um significado pejorativo. Maquiavel, portanto, vai ser identificado como uma doutrina a ser combatida, a ser rejeitada, justamente porque traz a ideia de que o governante ele está numa situação factual de poder e ele precisa manter o seu poder, mas outras pessoas podem desafiar esse poder. E se outras pessoas ganharem, digamos assim, nesse jogo de relações de força, essas outras pessoas vão chegar ao poder e vão tentar se manter no poder pelos mesmos meios que o anterior. Então, Maquiavel traz uma visão diferente das relações políticas. Isso é visto como algo chocante, digamos assim, né, para muitas autoridades, é visto como algo que deve ser combatido. E aí surge uma literatura extensa de obras desmentindo Maquiavel, apontando por que Maquiavel estava errado. Né? E todas essas obras contrárias a Maquiavel, de certa forma, elas não vão sobreviver muito ao tempo, né, da literatura. A gente lê Maquiavel e a gente não lê tanto essas obras que criticavam as teses de Maquiavel. Gabriel, quer comentar para a gente aí a sua análise? O que você já leu sobre isso? Bom, professor, bom dia. Bom dia.
Eu não cheguei a ler muito a obra, não. Foi uma daquelas coisas que eu comprei e dei uma leve folhada, não gostei muito do que eu vi. E apesar de que eu gosto muito das duas figuras que estiveram envolvidas na construção, né? Frederico Grande e Voltaire, que ajudou ele a escrever o livro. Agora, eu acho que há muita hipocrisia, porque se você olha na obra, porque se você olha a vida do Frederico, ele faz basicamente tudo que Maquiavel escreveu no seu texto. Aí ele tem até aquela tese interessante sobre o rei ser o primeiro servidor público, né? Primeiro servo do Estado e tal. Mas quando você olha a substância mesmo, ele só está tentando ser uma versão mais politicamente correta, vamos dizer assim, mais generosa, mas as técnicas ainda são as mesmas. Eu não vi nada de muito materialmente diferente. Era só uma forma mais leve de abordar o tema que não é muito agradável. Então, assim, o que até o Gabriel tá falando é sobre um livro escrito por Frederico o Grande, rei da Prússia, né? Originalmente um pequeno estado alemão e que vai ganhar muita importância ao longo do século XVIII, e depois vai ser o principal eixo de formação da Alemanha no século XIX. Né? E Frederico o Grande, né, é um tipo de um rei filósofo, mas que também é conquistador, também é aquele que faz parte do movimento iluminista. Frederico o Grande, ele traz na sua corte muitos filósofos e ele se apresenta como um filósofo. Ele escreve, ele tem alguns livros publicados, ele escrevia, fazia circular os seus panfletos, né, as suas obras em francês, e uma delas é o Anti-Maquiavel, que ele vai mostrar como que ele, um pouco nessa direção que o Gabriel já mencionou, né? Ele faz tudo aquilo que Maquiavel faria, mas diferente, né? Diferente porque diferente daqueles príncipes lá da Itália que Maquiavel estava se referindo, ele, Frederico o Grande, ele tem grande legitimidade. Ele age de acordo com uma moral racional. Né? Ele não é apenas racional no sentido instrumental da coisa, mas o que ele faz tem um fundamento numa moralidade natural. Né? Tem uma influência de um pensamento justnaturalista também, ali por detrás dessa concepção da responsabilidade do governante, de que o governante ele também está cumprindo com obrigações que decorrem da racionalidade, vamos dizer assim. Né? Então, Maquiavel, de certa forma, vai apontar para a racionalidade instrumental dos meios, né, e fins, tanto que fica famosa a ideia de que os fins justificam os meios, né, que existe uma ideia de cálculo aí, de que você vai calcular que você tem que fazer algumas coisas para atingir outras. Né? E é claro que isso era muito criticado por conta da ideia de que você deveria seguir os princípios maiores, né? E muitos autores do iluminismo vão tentar reconectar as duas pontas e dizer assim, você tem que seguir os princípios maiores e você tem que saber como efetivá-los. Né? Então, vai se desenvolver toda uma ciência do Estado, né, de como governar o Estado de uma maneira racional, mas que seja de acordo com os fundamentos do direito, da moral e da razão. Tá? Mas que também funcione. Não só maquiavélico, no sentido de que vai fazer tudo o que possível para manter o poder, mas vai fazer tudo aquilo que é compatível com o direito, com a razão. E aí nós temos a doutrina da razão de Estado. Quem é que já ouviu essa expressão? Razão de Estado. Tá? Vamos escrever aqui no chat para todo mundo anotar. A doutrina da razão de Estado vai ser justamente uma espécie de ciência política
do início da modernidade, que vai estar voltada para a forma de como se governar um Estado, né? Como fortalecer o Estado, como multiplicar, né, a população para ter uma população maior. Tendo uma população maior, você tem um exército maior, você vai ter uma produção agrícola maior e, portanto, você vai ter uma base produtiva maior. Então, o que você deve fazer? Você deve promover o comércio para vender os grãos, o minério, coisa assim, e, em troca disso, acumular o quê? Metais preciosos, né? Porque daí no comércio você vende grãos ou vende produtos manufaturados e acumula moeda, né? E ao acumular moeda, ao acumular metais, esse Estado ele é mais poderoso, porque quando chega a guerra, ele usa esses metais para fazer, né, funcionar o seu aparato militar. E ao fazer funcionar o seu aparato militar, ele vence as guerras, e às vezes, ao vencer as guerras, ele conquista novos territórios, mais população, e com mais territórios, mais população, ele consegue acumular mais metais e assim por diante. Perceberam a lógica aqui? Tá? Por detrás da formação de estados? Essa é uma das teorias, né, sobre a formação dos estados modernos, que organiza esse eixo militar, fiscal, né? Mas o direito ele vem junto, principalmente como um discurso legitimador, né? Justamente para explicar por que os soberanos não estão simplesmente seguindo a cartilha de Maquiavel. Eles não estão simplesmente buscando o poder pelo próprio poder, mas eles estão fazendo isso por uma boa razão. Estão percebendo aqui? E aí surge uma articulação entre o pensamento político da defesa do Estado e o discurso jurídico da defesa dos direitos naturais. Então, doutrina da soberania, tá? Vai ser uma resposta de Baudin a essa discussão. Tá? Baudin vai argumentar que o soberano é aquele governante que está no topo, né, da pirâmide de poder, digamos assim, daquela sociedade, e ele está numa posição de poder absoluto. Então, nós temos o absolutismo, tá? O absolutismo monárquico, que vai estar associado à doutrina da razão de Estado, que vai estar associado a uma concepção de direito natural. Tá? Então, é assim que está se formando o direito público moderno. Tá? Como que as relações dentro do Estado que está se formando, né, são relações jurídicas que envolvem direitos e deveres, mas são relações jurídicas especiais. Não tem as mesmas características das relações jurídicas entre os particulares, porque elas envolvem um campo diferente, o campo da soberania, o campo da razão de Estado. Elas envolvem o exercício de um poder absoluto. Conseguiram acompanhar esses pontos até aqui? Muito bem. Cristiane tinha levantado a mão para participar. Não, prof, foi porque o senhor acabou abordando, né? Mas eu ia falar que o interessante seria... O carro da outra passou aqui, mas tudo bem. Tudo bem. Vamos Que lá.
o livro foi feito para que Maquiavel conseguisse recuperar o cargo dele, né? Que eu comentei do contexto, só que eu não especifiquei. Uhum. Então, quando o senhor falou que era quando o colega falou da questão da hipocrisia e tal, que na verdade ele estava ali querendo mostrar o melhor dele e não necessariamente tudo aquilo que deveria ser ou era praticado pela família que estava no poder, né? Se eu não me engano. Aqui. Isso, não sei se vocês lembram, a gente fez na aula anterior, eu até fiz um exercício pedindo para vocês se imaginarem como querendo conseguir um emprego na corte de um rei. Né? E esse experimento mental, ele é bem mais relevante do que parece, porque uma boa parte da literatura jurídica, dos livros que a gente estuda, eles estão inseridos num contexto, às vezes, mais ou menos assim, de uma pessoa que às vezes está numa posição complicada, mas ela tem ou está numa posição de ascensão social, ela tem o conhecimento jurídico, político, filosófico, mas ela quer o quê? Ela quer um emprego, ela quer ascender a uma posição de poder. Ela vai dizer que ela não está fazendo isso porque ela quer o emprego. Ela vai dizer que ela está fazendo isso porque ela tem um conhecimento jurídico, que ela tem um conhecimento filosófico. Tá? Mas o que explica o comportamento de certas autoridades que, por exemplo, concorrem a uma posição de prestígio numa corte constitucional que vai ser apontada por uma autoridade da República? O que explica o comportamento delas, se não a busca por ganhar um emprego, né? Nesse sentido mais geral, né? Então, esse experimento mental que a gente precisa fazer explica muito de como se desenvolvem novas teorias jurídicas. Tá? Então, por isso eu disse que os juristas romanistas, né, aqueles que estudavam o direito romano, como Bartolo de Saxo-Ferrato, ele vai buscar soluções jurídicas novas, né, para os problemas, de certa forma, por encomenda, não é uma reflexão filosófica assim, desconectada das demandas daquela sociedade, né, e da própria carreira da pessoa. Então, por isso vocês lembram que eu mencionei que para esses romanistas, né, os reis, como o rei da França, rei de Portugal, o rei da Espanha, eles passam a ser considerados como imperadores no seu próprio reino. O que isso significa? Né? Que se no direito romano a gente encontra a figura do imperador como aquela figura com poderes jurídicos muito extensos, né, com características de poder absoluto, porque ele não se submete a nenhuma outra autoridade, né, a não ser num sentido abstrato de que ele deve seguir a razão, de que ele deve respeitar a tradição, ele deve respeitar a experiência de vinda do passado, etc. Né? Mas isso não é uma pessoa que ele se submete. Então, o imperador ele está numa posição de poder absoluto. O que os juristas vão dizer é que cada rei ele é como se fosse o imperador no seu reino. Né? E Maquiavel ele está atuando em paralelo com essa discussão, porque ele está evitando essa discussão do direito, evitando falar sobre isso, mas ele usa diretamente o termo príncipe. E príncipe é justamente como os juristas romanos da época, da Roma Antiga, chamavam o seu imperador. Príncipe, o primeiro, aquele que é o mais poderoso. Maquiavel fala diretamente do príncipe. Os juristas vão falar dessa ideia de que cada rei é o imperador dentro do seu próprio reino. E quando Baudin traz no seu livro, estranhamente chamado de 7 livros da República. Mas a República era como se chamava o Estado, né? A coisa pública, e não a forma de governo republicano. Então, quando ele escreve sobre a coisa pública, as relações de poder, o Estado, né, Baudin vai desenvolver a teoria jurídica
do absolutismo monárquico, de que os reis eles têm poderes jurídicos absolutos, que se expressam por várias maneiras, principalmente aquele poder de legislar. Porque legislar é criar normas gerais de alcance para todo o reino, e ao legislar, o soberano ele vai impor o seu governo, o seu domínio, o seu poderio sobre todo um território. Tá? Então, a capacidade de legislar torna-se uma expressão muito significativa da soberania. Aí o Guilherme comenta aqui no chat. É isso que gera o direito público, professor? Então é isso que vocês estão vendo, né? A ideia de que vai surgindo uma teoria jurídica do soberano. Esse soberano se expressa de forma a produzir leis gerais que vão ser impostas sobre todo o reino, sobre um determinado território. Quais são as consequências disso para a forma que se pensava o direito? Tá? Para o pensamento jurídico. Por que eu estou levantando essa questão? Porque eu mencionei que no direito medieval, com a recepção do direito romano, surge a ideia do direito comum. Tá? A ideia de que nós temos um sistema jurídico geral que segue as diretrizes do direito romano. E esse direito geral, que segue as diretrizes do direito romano, ele respeita as particularidades de cada lugar. E o que significa, nesse contexto, respeitar as particularidades de cada lugar? Originalmente, isso nos leva, nos aponta para o papel dos costumes, da oralidade, da simplicidade das práticas, simplicidade que não é uma boa palavra para isso, porque às vezes as coisas eram complicadas, não eram simples, mas não eram formais, como eram pensadas no direito romano de maneira geral. Então as práticas costumeiras locais muitas vezes predominavam sobre o geral. Certo? Vocês lembram disso, né? Então, quando a gente fala de direito medieval e do direito comum europeu, a gente tem a ideia de que o direito comum ele vai seguir regras gerais estabelecidas pelo direito romano, junto com a doutrina cristã, da moralidade, e vai respeitar as particularidades de cada lugar, principalmente no que tange aos costumes. Então, é um direito que, na prática, é muito, muito influenciado pelos costumes locais, particulares. Mas, eu estava dizendo que vai ser esse o terreno do qual vai surgir essas transformações que vai gerar o direito público. Por quê? Porque o direito produzido pelos reis de um determinado território, como o rei de Portugal, ele não vai ser um direito geral, porque ele não vai ser aplicado na França, na Alemanha, na Itália. Então, o direito que está associado à produção legislativa dos reis, ele não é um direito geral, ele é um direito particular daquele lugar. E esse é um sistema que o particular predomina sobre o geral. Perceberam? Então, nós temos, teoricamente, a ideia de que o direito nacional, o direito produzido pelos reis, legisladores, ele vai ter uma posição de privilégio dentro daquele sistema legal. Essa vai ser a aspiração, de que os reis eles vão fazer leis que vão predominar naquele território.
e o predomínio das leis do rei de Portugal em Portugal é uma forma de afirmação da autoridade do rei. Por isso que o direito, os tribunais, vão estar muito associados à autoridade real dos reis. Então, aquilo ali é um tribunal real. Ali são as leis do rei, da monarquia. Então, essas coisas se juntam, tá? E vai se formando, e aí explicando a questão do Guilherme, né? É isso que gera o direito público. Então, vai se formando um direito público associado à atividade dos reis, dentro desse processo de afirmação da autoridade real dentro de um território. Isto, vejam vocês, não é um rompimento radical com o que vinha antes, que era a ideia do direito comum. Porque o direito comum ele permitia que os direitos particulares se sobrepusessem ao direito geral. Todo mundo percebeu isso? Professor, Diga. no caso, as leis agora produzidas pelos reis, elas vão se sobrepor às leis particulares para que o rei possa legitimar esse poder legislador. É importante que a lei dele tenha mais força normativa do que as outras leis. Então, é mais provável que agora o direito ele fique mais homogêneo, correto? Legal, gostei dessa questão. Mas o que você quer dizer com leis particulares? Ou com... Bom, o ius comune tem essa característica de que se existe algum tipo de tradição em algum local que entra em conflito, em antinomia com a lei geral, então naquele lugar prevalece, a gente tenta fazer assim, tenta integrar de forma que o direito daquele local não seja deixado de lado. Porém, não seria bom para o rei que o direito que ele legislou possa ser mudado por pessoas inferiores a ele, porque ele é o príncipe, ele é o soberano. Como é que alguém, dentro de uma cidadezinha minúscula, lá nos cafundó da nação, quase já na fronteira, vai lá e diz, não, mas eu acho que a gente deve mudar esse aspecto aqui da lei que o rei fez. Não seria algo possível, seria uma afronta ao rei. Então, na minha percepção, o direito agora ele seria mais homogêneo, seria mais legalista, pode dizer assim, seguiria mais à risca a lei que foi legislada pelo rei. Isso, você está tocando nos pontos centrais da discussão. Tá? O que a gente precisa lembrar sempre ao estudar esse período é de que as mudanças elas não ocorrem de forma rápida e elas não ocorrem de forma completa. Então, você está apontando para a direção que a mudança está ocorrendo. A mudança está ocorrendo na direção da homogeneização do direito dentro de um território. Na direção do predomínio da legislação real sobre os costumes locais, por exemplo. Mas é exatamente isso que a gente vai ver na história do direito como grandes desafios para a autoridade real. Quero dizer assim, nós estamos na Bahia no século XVI ou no século XVII. Funda-se uma cidade que vai ter uma jurisdição, vão ter juízes, vão ter casos jurídicos, controvérsias. Aqui vai ser aplicada a lei dos reis de Portugal? Sim, teoricamente sim. Mas pode ser que existam costumes ou práticas aqui que sejam diferentes daquelas que ocorrem em Lisboa, ou em Porto, em Beira, Trás dos Montes, lá no Reino. Né? Então, o direito na colônia ele pode começar a ser aplicado de maneira diferente de como ele é aplicado na metrópole. Aí nós vemos o caráter complexo de como era pensado o direito naquela época. O direito comum,
ele permite que os reis afirmem o seu direito em relação ao direito geral, que é o direito romano, que é aquele direito supranacional. Lembram disso? Então, tem o direito que a pessoa estuda em qualquer universidade europeia, que é mais ou menos o mesmo. Um direito supranacional, direito comum. Em relação a esse direito geral, o direito dos reis ele vai ter prevalência, teoricamente. Só que o direito estabelecido pelos reis num reino, ele é mais geral do que um costume que só existe em uma única cidade, por exemplo. Então a gente consegue imaginar o costume que existe em uma única cidade prevalecendo sobre a lei do rei. E aí você entende o problema, né? A confusão que é. Gabriel, você comentou sobre as ordenações. Por que você teve essa... Por que você lembrou disso? Ô, professor, é porque nesse contexto, eu me lembrei assim, porque eu tinha lido, acho que foi não lembro agora. Não, acho que nem foi na faculdade, acho que foi no ensino médio ainda, que era parte daquele processo de formação do Estado de Portugal. Mas foi só isso, foi bem breve a explicação, porque ao ensino médio e tal não era o objetivo. Eu queria saber se faz parte desse esforço que o senhor falou de afirmação da autoridade real. Eu lembro também até que da época da União Ibérica, foi numa vez que eu vi o que era a primeira legislação ambiental do Brasil, né? Que acho que foi a ordenação já filipina. As ordenações filipinas tinham uma regra sobre extração de pau-brasil, feita especificamente para nós. Porque estavam já com menos de 100 anos de exploração, já estavam acabando com a árvore, né? Aí ele falava lá que cada companhia tinha um limite anual, etc. Então, eu entendo que se aplicava aqui, que as ordenações se aplicavam aqui, mas elas faziam parte desse... Mas as Filipinas, eu tenho quase certeza que faziam parte desse processo. O problema é que, para mim, as afoncinas ainda são meio de Idade Média, né? Então, eu queria saber se ela já faz parte disso ou ainda não é bem assim, se ela já faz parte desse movimento. Isso. Então, nós estamos numa discussão, e a Railane estava destacando esse ponto que era bem interessante, que é, e se o rei faz uma lei, mas num lugar específico, as pessoas não cumprem aquela lei? Será que não existe no direito tradicional da época, né, uma argumentação para não cumprir com as leis do rei? Railane, o que você diria se você fosse defensora, né, de uma causa em favor dos locais, né, contra um oficial do rei que vem tentar impor a lei do rei de Portugal ou de qualquer outro reino nesse contexto? Que argumento jurídico você pode dizer, você pode utilizar para defender uma causa local? Professor, eu acho que eu particularmente não daria uma boa advogada, não, mas eu argumentaria no sentido de uma adequação social. O rei está dentro de um contexto muito restrito. Apesar de ele governar uma nação, e às vezes até colônias bem distantes, isso faz com que, mesmo dentro da nação dele, ele não tenha consciência do que acontece mais longe de onde ele está, da capital, normalmente. Então, o que acontece no interior, às vezes, não chega ao conhecimento dele. Imagine na colônia. Então, assim, é difícil de ele saber como é que as coisas funcionam naquele lugar, como é que as pessoas são. Então, eu diria assim, essa lei foi feita pensando no círculo mais próximo dele e não se adequa às pessoas que estão mais distantes, por algum tipo de conflito que não dá para ser mediado, que não tem como você adequar aquela lei ao contexto social. Então, não é razoável você exigir que os colonos ajam de acordo com aquela lei que não tem adaptabilidade ao contexto onde eles estão inseridos. Isso. E os costumes locais, eles não estão ainda mais adaptados àquela realidade jurídica do que aquilo que está sendo decidido lá em Portugal?
Sim, e os costumes ele tem um papel muito importante na legitimação do direito, porque o direito só existe em sociedade, o direito tem que ser feito sob medida para aquela sociedade. É como diz... Ai, professor, eu sou péssima com citação, mas assim, eu esqueci o nome dele agora. Existe uma teoria tríplice do direito, você deve saber disso melhor do que eu, que a gente faz o quê para criar o direito? Uma valoração normativa de um fato que a gente considera significativo, exatamente, Reale, Miguel Reale, valeu, Valverde, sobre um fato que aquela sociedade acha que seja importante. A gente faz um juízo moral, de acordo com os costumes da sociedade, sobre um fato que ela considera importante. Então, dentro de uma sociedade, você pode ter um fato que você considera importante e que se faça um juízo de valor sobre esse fato, e em outro aquilo ali não tem relevância. Não é necessário ser jurídico, é um fato da vida social, mas não interessa para o campo jurídico. Então, se você vai contra os costumes de um povo, realmente daria problema, porque o direito ele careceria de legitimidade. Você diria, por que eu tenho que seguir esse direito se ele não está adequado à minha realidade social? Se eu não acredito que ele é necessário, se eu não acredito que ele defende um bem jurídico que é importante para mim, né? Outro conceito importante no direito. Os bens jurídicos, eles têm que ser valorizados por aquela sociedade. E o que o rei valoriza, pode ser que os colonos não concordem. Isso. Então, na verdade, você disse que, por alguma razão, você disse que não seria uma boa advogada, mas você trouxe argumentos que mostram que você pode ser uma ótima advogada. Principalmente, né, nesse mundo colonial, nesse mundo pré-moderno, porque ou do início, né, da modernidade, porque os argumentos que você trouxe, eles são bastante válidos naquele contexto também, né? Muitos dos juristas, inclusive, defendiam que os costumes locais prevalecessem sobre a lei trazida pelos reis, justamente com esse argumento de que, antes de tudo, né, eles começavam sua argumentação, primeiro, isso é uma questão de etiqueta, elogiando muitos reis. Então você tem que dizer assim, não, o rei de Portugal, glorioso, extremamente sábio, muitíssimo, muitíssimo inteligente. Ele tem assim uma sabedoria profunda, porém, a única coisa que ele não tem é saber exatamente o que as coisas estão acontecendo aqui na colônia, né? Então, é porque ele não está sabendo desses detalhezinhos que são insignificantes, porque na sua glória que ele está lá, né, no trono em Portugal, ele tem muito mais afazeres, aí muito mais coisas importantes para resolver, né? Então ele está fazendo as suas leis que devem ser obedecidas, devem ser respeitadas, mas aqui nesse contexto elas não serão cumpridas. Né? Não serão cumpridas porque se o rei soubesse dos detalhes que a gente sabe aqui, sobre como as coisas realmente funcionam nesse lugar, aí ele diria diferente, né? Porque ele é muito sábio, ele é muito justo, né? Então, o que ele não tem é esse conhecimento desse local, desses costumes. Então, é justo que esses costumes eles adaptem a aplicação do direito à realidade local. Então, esse é o raciocínio jurídico, digamos assim, trazido nesse contexto, de que o direito geral ele deve ser adaptado às circunstâncias locais, às particularidades, em especial de que a paz social é um objetivo maior do direito, né? E o transplante, digamos assim, a aplicação dura da lei, principalmente uma lei que vem de um lugar distante, a aplicação dura da lei ela pode gerar mais conflito portanto, nos distanciar da busca pela paz. Percebem? E aí vem uma argumentação que vai trazer elementos do direito geral, da moralidade geral, e, de certa forma, de um direito natural mais flexível para a mediação, né, entre os costumes locais e a lei real, a lei dos soberanos, né, dando uma sobrevida maior aos costumes, né,
às práticas costumeiras, locais, né? E servindo de freio, digamos assim, a centralização do poder político. Então, o direito, ele ao mesmo tempo vai ser instrumento de afirmação da autoridade real, mas o discurso jurídico, ele também vai frear um pouco esse poder absoluto dos reis. Porque o discurso jurídico, ele vai moderar, digamos assim, a aplicação mais dura das leis reais, né? Railane, diga. Professor, seria possível que o rei enviasse algumas pessoas de confiança para essas colônias ou para esses lugares mais afastados para fazer valer o direito do rei, só que com autoridade para fazer essas pequenas mudanças de acordo com assim, a confiança de que ele teria o mesmo entendimento que o rei, porque isso faria com que acontecesse um direito meio que paralelo, porque essas pessoas eles teriam o poder de legislar muito próximo do poder do soberano. Não chega a ser igual, claro. O excelentíssimo está acima de todo mundo. Mas ainda assim, eles teriam o poder de fazer essa valoração. Ao invés das pessoas que moram lá. Ele ainda tem um olhar da metrópole e faz essa valoração em nome dos colonos. Então, criaria um direito bastante interessante. Isso, exatamente. Tá? Então, você acabou de desenvolver a solução jurídica, né, naquele contexto para a afirmação da soberania dentro do direito, criando um sistema paralelo, né? Criando dois sistemas, um sistema de jurisdição ordinária, em que as pessoas que vão julgar os casos, elas julgam com base nesse direito mais geral, nesses princípios gerais do direito, no acolhimento dos costumes, das tradições, fazendo essa adaptação. Tá? Essa é a justiça ordinária. Agora, você percebeu perfeitamente que essa jurisdição ordinária, ela oferece limites à autoridade dos reis. Por mais que ela seja feita em nome do rei, ela tem a sua autonomia, ela tem uma certa resistência à mudança, não é mesmo? É muito difícil mudar a prática jurídica, que ela é baseada nos costumes, mas também nos próprios costumes da prática jurídica, os próprios costumes dos juízes, de como que eles fazem as coisas, entendeu? Perfeito. Isso. Eu cheguei então, qual que é a solução? Diga. Eu cheguei à conclusão de que isso fragmenta o direito, porque essas pessoas elas vão ganhando poder naqueles lugares, reconhecimento, e depois de um tempo, se o rei deixar eles sem olhar, dizendo, a pessoa da minha confiança, acaba que eles começam a rivalizar com o poder do rei, de forma com o próprio rei. De forma que o rei ele acaba ficando numa saia justa, onde ele não pode também entrar em desacordo muito forte. Isso, e se o rei se preocupa com isso, ele se preocupa com o quê? Com um juiz podendo fazer laços, né? Numa cidade distante. Você imagina alguma proibição que você poderia fazer para evitar que os juízes ganhassem muito poder? Eu não consigo pensar em nenhuma. Nenhuma que tornasse assim possível que eles fizessem um bom trabalho sem ter que ficar me importunando o tempo todo. E que, ao mesmo tempo, eu pudesse podar o poder deles. Evitar que eles entrassem para a elite local, para que eles participassem da sociedade. Podar o poder de legislar e fazer, assim, uma lei nova. No caso, eles têm o poder de mudar uma lei que já existe, mas não criar leis novas. Então, deixa eu contar uma proibição que era muito relevante nesse contexto, que é a proibição de se casar com pessoas do local. No caso de fazer... Como o casamento é uma coisa política... Um juiz que vem de Portugal para Salvador para exercer a magistratura por um tempo. Então, duas coisas. Ele vai ser proibido de se casar e ele vai ter que passar um tempo ali, depois ele vai para outro lugar. Entende a lógica desses dois mecanismos? Entendi, você não criar um apego com aquela sociedade, evitar com que eles e você criem um laço muito forte, de forma que você
ganhe poder, né? Ganhe legitimidade naquele lugar. Porque é o casamento que é o instrumento de inserção da pessoa numa elite social local, né? A pessoa vai se casar com a filha de um grande fazendeiro. Ou de Acaba ganhando proeminência social naquele lugar, né? Se torna uma Isso. pessoa importante. Então se torna uma pessoa importante, porque vai fazer parte de uma família que já tem poder, já é consolidado, mas não tem aquele prestígio de ter aquela pessoa de fora, coisa assim. E aí é assim que vai se formando uma sociedade. A gente tem muito exemplo de pessoas pedindo a autorização do rei para se casar. A gente sabe que acontecia. Ou às vezes pedindo perdão, né? Aconteceu porque foi uma paixão, uma coisa assim, e aí se pede o perdão por ter descumprido essa lei, né? Uma outra proibição muito importante é de fazer comércio, de estar envolvido com comércio, que era visto como uma coisa muito perigosa para os juízes, porque rapidamente aí eles começavam a ter interesses próprios, pessoais, de enriquecer, né, de ganhar poder, de ganhar dinheiro dentro daquela colônia, né, que era uma coisa que competia com os interesses monárquicos, né. E daqui a pouco eu passo a palavra para as pessoas, tá, que estão com dúvidas, mas só para fechar esse ponto, tá? Eu estava dizendo que esses eram os problemas da jurisdição ordinária. Na medida que o absolutismo vai ganhando espaço, surgem soluções absolutistas para o direito também, tá? Isso vai acontecer na Prússia, de Frederico o Grande, que a gente estava mencionando antes. Lá vai surgir a ideia dos comissários. Aqueles que têm eles chegam no lugar, eles chegam num lugar que as pessoas têm os seus costumes próprios, as suas leis próprias, eles apresentam uma carta de comissão dizendo o seguinte: o rei me mandou aqui. Então aqui você tem que me tratar como se eu fosse a mãozinha do rei, a extensão do corpo soberano. Então eu não sou um juiz ordinário, eu não sou um oficial, alguém que trabalha de acordo com o direito tradicional. Eu aqui sou expressão direta do rei, eu tenho uma carta em comissão, então eu só estou aqui para falar em nome do rei. Depois o rei vai revogar essa comissão, vai nomear outra pessoa. Então, é um cargo em comissão, não é um cargo ordinário, tradicional. Essa comissão vai ser dada pelo soberano para que aquele fale em nome dele. Então, é uma expressão claramente política e, portanto, excepcional. Então, tem a jurisdição ordinária e vai ter uma espécie de jurisdição comissarial, uma administração feita por aqueles que são nomeados diretamente pelo rei para falar em nome do rei. Então, na Prússia, lá no norte da Alemanha, isso tinha muito uma característica fiscal e militar. É aquele que vai recrutar as pessoas em nome do rei para fazer um exército, ou aquele que vai confiscar os bens necessários para o esforço de guerra, ou que vai colher os tributos diretamente em nome do rei, ou que vai se sobrepor às decisões, à jurisdição ordinária. Na França, o termo mais utilizado era as cartas, em vez de comissão, usava o termo intendência. Então, nós temos o intendente tal, que vai chegando aí, ele vem da capital em nome do rei. Ele vai ter a última palavra em qualquer conflito. Então, ali é o intendente. A palavra intendente, né, é aquele que está no lugar do outro. Então, é uma pessoa, né, o intendente, é como se ele estivesse no lugar do rei. Se o rei estivesse ali, ele estaria falando a mesma coisa que está falando o intendente. Essa é a teoria jurídica criada por detrás deste cargo excepcional. Então, vai ter o intendente de polícia, né?
ele vai policiar a cidade e também os outros cargos, para garantir que todo mundo está agindo dentro daquilo que os ditames dos interesses do Estado, dos interesses do soberano. Então, aquele que exerce a intendência da polícia é aquele que cuida dos interesses do Estado, do rei. Não preocupado em aplicar o direito da maneira tradicional, mas preocupado em fazer valer a vontade do rei. E as intendências foram algo que foi aplicado em Portugal e consequentemente, no Brasil também, principalmente com as reformas pombalinas. Já ouviram falar do Marquês de Pombal? O Marquês de Pombal foi um grande ministro português, né, da época do absolutismo. É ele que implementa várias reformas jurídicas para estabelecer o absolutismo monárquico em Portugal, tá, no período de Dom José. Mas o Pombal ele era mais importante do que o rei nesse sentido, porque ele era a figura que implementou esse novo sistema. E aí nós temos a criação das intendências, intendências das minas, por exemplo. Então nós tínhamos muita extração de ouro, de diamantes, né, em Minas Gerais, por exemplo, né, em vários lugares do Brasil. Então a lei e o direito que era aplicado naquele lugar, ele não podia ser o direito comum tradicional, porque o direito comum tradicional ele iria privilegiar muitos interesses locais. E aquilo ali era um lugar que precisava ser explorado para o benefício da coroa, para o benefício de Portugal. Então, ali se fazia uma intendência. Ali, os funcionários eles são de nomeação direta, né, da metrópole, e eles vão cuidar dos interesses do Estado português. Pelo menos essa era a intenção, né? Essa era a ideia. E aí existem algumas outras instituições que têm esse mesmo sentido, de construir uma jurisdição paralela ao ordinário, fazendo, portanto, uma estrutura burocrática mais vinculada ao soberano. Você entendeu bem, Railane, como que se estrutura uma jurisdição dual? Entendi, Tília. Obrigada. Como isso vem como uma resposta a um problema, né? Então, essa análise que a gente está fazendo aqui é uma análise que, de certa forma, ela é bem avançada nos estudos da história do direito, né, português, na história do direito europeu, essa ideia de que vão se criando sistemas jurídicos complexos no início da modernidade como forma de afirmação do absolutismo, e por trás desse processo de afirmação do absolutismo existe uma reformulação das teorias jurídicas que estão na base do nosso direito público, quer dizer, o pensamento constitucional, o pensamento da relação tributária, né? Por que o direito tributário é diferente de outras áreas? Porque envolve essa parte do sangue do Estado, né? É como que o Estado vive, né? Dos tributos, dessa parte fiscal. Então, nós temos um panorama geral aí das transformações, né? A gente está gradualmente saindo daquele direito tradicional, que vinha desde a Idade Média, e aderindo a uma nova forma de direito. Mas isso ocorre gradualmente, tá? Em diferentes momentos, em diferentes lugares. Tá? Como eu falei, em Portugal vai ocorrer em uma época, na França ou na Prússia em outra. Tá? Erles, pode falar. Professor, eu não sei se alguém já perguntou isso aqui, que minha internet está caindo toda hora. Mas eu queria saber se essa institucionalização do direito no poder estatal, aqui na figura do rei, já é uma raiz da positivação do direito que vai ocorrer lá no século XVIII, XIX. Isso. Então, a Railane tinha falado sobre o legalismo, sobre essa ideia de reforçar a autoridade da lei.
O Gabriel já tinha trazido a ideia das ordenações, eu já vou falar mais sobre isso, né? E a gente também fala muito sobre essa ideia do direito positivo, tá? Então, é isso. A afirmação da lei do direito positivo é vista como parte de reforço da autoridade real. Então, uma coisa começa a incentivar a outra. Enquanto que a jurisdição ordinária, o juiz, ele vai decidir com base mais naqueles princípios gerais, o intendente, por exemplo, o comissário, ele já vai aplicar diretamente um decreto, já vai aplicar diretamente uma ordem do soberano. Então, ele já vai ser mais, digamos assim, ele já vai aplicar diretamente uma lei ou um comando legal. Enquanto que outros ainda vão estar mais preocupados com princípios gerais, com normas mais amplas, tá? Então, surge uma nova forma de se pensar o direito. É mais legalista, mais formalista e mais pensada nos comandos do soberano. Vou voltar aqui a uma projeção. Vamos lá. Então vejam vocês aqui. Existiram vários movimentos de transformação na forma de se pensar o direito. Movimentos intelectuais. Eu vou mencionar muito rapidamente, tá? Só para vocês assim, saberem que existiu, mas a gente não vai aprofundar. Porque a gente tinha mencionado antes a escola dos comentadores. E ela foi a mais influente por mais tempo. Tá? Depois da escola dos comentadores, surgem movimentos, mas mais localizados, digamos assim. Tá? Humanismo jurídico é um tema que tem mais relevância na França, na Holanda, né, nos Países Baixos de maneira geral, a Bélgica também, alguns lugares da Itália, da Espanha. A ideia de que você vai trazer novamente as fontes, vai trazer a cultura latina, a cultura que vem dos gregos e dos romanos, da Antiguidade Clássica, né, numa perspectiva mais da racionalidade, mas também da busca pela harmonia. Né. Erasmo de Roterdã, né, que escreve um elogio à loucura, é alguém que vai tentar dar uma resposta às demandas da reforma protestante, né, que estão sendo promovidas por Lutero, vai tentar buscar uma renovação do discurso jurídico, do discurso católico, mais plural, mais aberto, mais racional. E esse movimento ele tem relevância naquele contexto, e depois ele vai ser superado, digamos assim, né, até em razão da contra-reforma, né? Um movimento de endurecimento, de reação do discurso tradicional, que se torna mais conservador, mais duro em relação às demandas de mudança, e aí vai haver uma cisão maior, né, entre os lugares em que ocorre a reforma protestante, um rompimento com a Igreja Católica, e os lugares que permanecem mais ortodoxos na doutrina católica. Né? Na Alemanha, principalmente, né, nesse contexto, vai surgir, na reforma, né, vai surgir um movimento chamado Usus Modernos Pandectorum. Pandectas era o nome grego que se atribuía ao digesto. Digesto é o nome latino, né, ou aquilo que a gente chama do Código de Justiniano. Tá? Então, o direito romano, trazido pelo Código de Justiniano, ele vai ser agora reinterpretado através de técnicas de interpretação desenvolvidas na Idade Moderna, naquele contexto da Reforma Protestante, naquele contexto de desenvolvimento de novos métodos hermenêuticos. Talvez vocês a maioria de vocês ainda não teve a disciplina hermenêutica jurídica. Ela está mais para frente no curso de Direito. Mas a hermenêutica é a ciência da interpretação dos textos.
E, nesse contexto, a gente vai ter o desenvolvimento de novas técnicas hermenêuticas, novas técnicas de interpretação do direito. Então, o direito romano ele vai ser renovado nos seus estudos, principalmente nas universidades alemãs. Depois, esse conhecimento ele se ramifica, ele se espalha para outros lugares, para outros países. Tá? Mas, até hoje, a Alemanha é um lugar em que o estudo do direito romano ele tem uma tradição muito forte. Esse terceiro ponto, eu quero que vocês prestem atenção, porque ele tem a ver com tudo aquilo que a gente estava falando até agora. Tá? Ocorre uma gradual substituição do direito comum pelos direitos nacionais no quadro das fontes jurídicas. Então, em vez da aplicação direta e imediata do direito estudado nas universidades, o direito comum, cada estado nascente vai buscar estabelecer as suas próprias fontes jurídicas como forma de afirmação da nacionalidade ou do predomínio de um monarca naquele território. É aí que vai surgir a importância das ordenações jurídicas. As ordenações afoncinas, manuelinas, filipinas, na França, né, as ordonnances, e cada lugar, os reis, eles vão buscar afirmar a sua própria autoridade, fazendo uma compilação do direito que deve ser cumprido no reino, que deve ser aplicado, que deve ser estudado, que deve ser exercido dentro do seu território. Como soberanos, né, eles têm aquele poder, aquela posição de prestígio equivalente aos imperadores. Vocês lembram disso, né? Então, nada mais adequado do que um grande rei, um grande monarca, um grande soberano, fazer uma grande ordenação do direito. Então, os reis eles vão ter esse papel de fazer ordenações, tentando seguir um pouco aquela lógica dos imperadores romanos, né? O Justiniano, que faz um grande código, uma grande ordenação do direito romano. Agora, Dom Afonso, né, o rei português, vai fazer uma ordenação afoncina. Depois Manuel vai fazer ordenação manuelina, e assim por diante. Então, aquela doutrina dos comentadores, dos juristas que vão estudar o direito romano e vão estudar o digesto, essa metodologia jurídica, ela vai ser aplicada também ao direito nacional. Vai ser criada uma dogmática jurídica das ordenações. Perceberam agora como que uma metodologia desenvolvida para o estudo do direito romano vai ser aplicada ao direito nacional? Porque o direito nacional ele também é pensado naquelas linhas gerais advindas da tradição do direito romano. Então, quando a gente fala dos costumes locais, das regras que só são aplicadas em Salvador, que é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de Angola, que é diferente de Goa, que é diferente de Lisboa, a gente está falando de direitos locais, direitos próprios de um lugar. Então, isso no direito romano era chamado de iura propria. A iura propria eram as regras jurídicas especiais que se aplicavam somente a uma corporação, ou a uma região, ou a um tipo de pessoa, né? Como um magistrado que segue as leis que se aplicam e as proibições que se aplicam aos magistrados, ou um padre, e assim por diante. Esses iura propria, eles vão ser integrados ao direito romano de maneira geral. Tá? E a legislação nacional, as ordenações, elas são um tipo específico de direito. Então, elas têm predomínio naquele território, naquele lugar. Essa é a tentativa de nacionalização
do direito promovida pelos reis de cada território, de cada reino. Então, eu cito aqui Espanha, tá no nosso material. Em Portugal, a compilação da legislação é realizada em 1446, 1447, pela primeira vez, tá? As ordenações afonsinas. Então, nós temos aí um período que ainda a gente pode chamar de Idade Média. Então, esse movimento de ordenação do direito, ele já vinha, e nesse sentido, Portugal, ele tem um certo pioneirismo, porque ele já era um reino razoavelmente consolidado. Ele não era tão fragmentado, tão feudal, digamos assim, né? Os senhores feudais eles não tinham tanto poder em comparação aos reis, como em outros países. Então, Portugal ele é um exemplo desse movimento de consolidação do poder real. Mais rápido, digamos assim, né? Com mais tempo. Tá? Fala-se muito na ideia de que Portugal foi o primeiro Estado nacional. Tawan. Tawan, comenta aí pra gente. Você já ouviu essa história de que Portugal é o primeiro Estado nacional? Em que contexto que você ouviu isso? Eu não lembro bem, professor, onde foi que eu vi. Acho que foi em uma videoaula no YouTube, que Portugal teria sido mesmo esse primeiro Estado nacional, né? Essa primeira organização mais unitária, porque era mais essa organização feudal de reis divididos, fragmentados, né? Então ele foi essa primeira unidade nacional. Uhum. Isso, como você disse, né? A gente às vezes nem sabe onde que a gente escutou, porque meio que faz parte do nosso senso comum, né? E isso tem a ver com a literatura que tem um certo viés nacionalista, de busca pela identidade nacional, que se estabelece entre o século XIX e o século XX. Né? Essa ideia de onde que vem a formação dos estados nacionais, né? Vem desde lá do passado, como um fenômeno muito antigo, que vem se consolidando, e aí Portugal tem um especial orgulho de ter sido talvez o primeiro estado nacional. Né? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Tá? Gabriel. O professor, se fazer um breve comentário, que tinha um colega, né, no ensino médio, que ele era turco. E ele falava que, quando o professor citava isso, né, o professor de história citava isso, ele falava que, na verdade, foi o Império Otomano que foi o primeiro Estado moderno. Mas, porque ele falava daquela questão dos janízaros, que eles tinham primeiro o exército profissional e tal, eles tinham as instituições mais cedo, né? Já em 1453, digamos assim, já estava estabelecido isso. Mas eu nunca estudei a fundo, não, mas foi interessante ouvir uma perspectiva de uma pessoa que cresceu ouvindo outra narrativa. Isso. Se vier um chinês, você vai dizer, não, mas é óbvio que o Império do Meio, que estava no meio do mundo, era o Império Chinês. É óbvio que o Império Chinês já era um Estado consolidado, já tinha concurso público para entrar na carreira administrativa, burocrática, há séculos atrás, então já estavam muito mais consolidados do que qualquer Estado europeu. Então, de certa forma, a gente vê que existe um viés muito forte no nosso ensino, né? Na maneira como a gente aprende as coisas, de que existe uma certa nacionalidade que é histórica e que tem uma origem, e que essa nacionalidade ela se afirma justamente com o Estado, de que pertencer a uma nacionalidade está relacionado à afirmação política do Estado. Tem uma coisa interessante que, dessa perspectiva, assim, a gente no Ocidente gosta muito de atrelar o conceito das pessoas, mas aí se você para olhar para a China,
tem muitos dos conceitos políticos que a gente usa que lá são denominados sabedoria popular, né? Enquanto para a gente que é meio teoria. Então, acho que a gente tem muito essa fixação em registrar e atribuir posse de conceitos. E muitas vezes a pessoa que pensou aquilo, ela na verdade não foi a primeira a pensar, mas foi a primeira só a sistematizar e tal. Isso. Talvez no Ocidente exista um pouco mais. O Ocidente também, em linhas gerais, né? Mas assim, a gente identifica mais um protagonismo pessoal de autores, né? Alguns historiadores apontam para o fenômeno do Renascimento na Europa como talvez o motor disso, a ideia do grande artista. Quem é que assistiu o desenho Tartarugas Ninja? Do O filme? Michelangelo, né? Michelangelo, Qual que é o Rafael, nome das Tartarugas Ninja? Leonardo, Michelangelo, qual era? São 3 só? Micael, Rafael e Donatello. Rafael, Donatello. 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 Então, as Tartarugas Ninja, né? Elas se referem justamente a esses grandes nomes do Renascimento, né? E quais que eram os grandes nomes da arte, da cultura na Idade Média? A gente já tem mais de 1000 anos ali e você não vai lembrar de tantos nomes. Talvez você lembre dos cânones da Igreja. São Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho. Mas grandes pessoas, grandes artistas, grandes figuras, a gente não tem tanto na nossa cultura lembrando disso. Por quê? Porque não era uma cultura que valorizava essa ideia do indivíduo ser o grandioso, de ser confiante, de dizer assim, não, eu tenho as minhas ideias, eu vou afirmar tal coisa, vou falar uma coisa que ninguém nunca falou. Esse culto da originalidade do indivíduo, ele está muito associado àquela cultura renascentista e que vai ser muito influente, vai se espalhar, né, da Europa para outros lugares e em outros lugares a gente vai ver fenômenos parecidos, mas ali é algo que tem um diferencial, talvez, né? E na cultura chinesa, talvez, a cultura tradicional chinesa, né, talvez não tenha essa grande ênfase na originalidade do indivíduo, e pelo contrário, existe a ênfase no fato de que o que você está falando, de certa forma, se inclui numa tradição que não pertence a você. Você não está, você não é o único nesse sentido, né? Então são formas diferentes de ver o mundo. Eu achei interessante essa discussão que você trouxe. Acho que tem bastante a ver, né? A gente começou essa discussão para desconstruir um pouco desse mito de Portugal como sendo esse Estado moderno precoce. O que Portugal tem de especial? O fato dele estar isolado geograficamente de outros lugares faz com que a grande preocupação de Portugal fosse Castela e depois a Espanha, né? Se os portugueses estivessem em bons termos com os espanhóis, estivessem ali um respeitando o outro, eles não tinham muito crise militar, eles não podiam ser invadidos por outros países ou coisa assim. Então isso fez com que o Reino de Portugal, se você olhar no mapa, né, lá de 1400 e pouco, se você olhar no mapa em 1900 e pouco, é a mesma coisa. Então existe uma continuidade territorial, existe uma continuidade administrativa, né, do governo, das mesmas instituições. E existem algumas particularidades, né? O fato do feudalismo ele não ter exatamente as mesmas características como tinha na França, como tinha na Alemanha, etc. Então a gente olha para o mapa e é fácil de imaginar Portugal sendo um estado moderno há muito mais tempo do que a Itália, que a Alemanha, a Polônia, outros países que vêm de histórias muito mais complicadas, muito mais conquistas, guerras, destruição. A França, que era também
uma miríade, né, de vários reinos e vários ducados e várias regiões que foram gradualmente se centralizando na figura de um único monarca absolutista, até chegar no ápice do absolutismo, digamos assim, né, com Luís XIV, e aí a gente vê a formação do Estado Nacional associado ao absolutismo. Então, de certa forma, o nacionalismo português prega essa ideia de que Portugal foi o primeiro Estado moderno, né? Mas quando a gente olha, a gente precisa pensar o que a gente chama de Estado moderno. O que é um Estado moderno? Que tem as mesmas fronteiras por muito tempo? O que é? Que tem um único governo centralizado? E a gente vai ver que Portugal tem algumas características de Estado moderno, sim, mas não todas. Então, nem tanto uma coisa, nem tanto outra, digamos assim, tá? Estado moderno é algo que ocorre um processo de construção constante durante a modernidade. Tá? A gente pode colocar essa ideia de Estado moderno como um caminho que está sendo seguido, que está sendo trilhado em vários lugares. Em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, na França. No Brasil, quando o Brasil se torna independente, a gente vê o discurso ao longo de todo o século XIX é o quê? De construção do Estado. Nós precisamos fazer o Estado funcionar, né? Expandir o Estado, burocratizar o Estado. Vocês olharem o que as pessoas diziam na era Vargas, lá em 1930, né? O discurso mais central era: nós vamos agora construir o Estado, agora nós vamos fortalecer o Estado. Então, não existe um momento em que surgiu o Estado. O Estado é uma espécie de estratégia política, né, de organização das relações de poder. É uma estratégia política específica da modernidade. A ideia de que nós vamos racionalizar as nossas relações de poder através dessa instituição pública. Então, vejam vocês, preciso destacar aqui que essa nacionalização do direito ela é promovida pelas ordenações. E a interpretação dessas ordenações também vai ser um objeto de preocupação dos governantes. Porque de nada adiantava os reis fazerem as suas ordenações, afirmarem o direito com a sua autoridade. E é importante destacar isso, tá? O direito contido nas ordenações portuguesas era direito português. Mas coincidia em conteúdo, em grande parte, com o direito romano tradicional. Tá? Então, o direito que era ensinado pelo Código de Justiniano não era radicalmente diferente do direito das ordenações afoncinas ou manuelinas. O que as ordenações faziam era, de certa forma, especificar como que o direito era aplicado no reino. Quais eram os tipos de penas, de punições, o degredo surge com muita força. As ordenações, elas previam pena de morte para uma infinidade de violações ao direito, mas a enorme maioria das situações, a pena de morte era convertida em degredo para as colônias, né? O banimento. E a aplicação do direito ela passa a ser vista como uma preocupação por parte dos reis, porque mesmo com as leis afirmando aquilo que seria o interesse da coroa, do Estado, né, os juízes tinham muita margem de interpretação. Os juízes tinham muita liberdade para aplicar as ordenações
como era mais conveniente no seu contexto local. Por isso que havia uma grande preocupação no controle da carreira dos juízes, para que eles não se casassem, para que eles não fizessem comércio, etc., né, como a gente já falou anteriormente. E começa a haver uma preocupação ao longo do século XVII com o ensino jurídico, né? No século XVIII em Portugal, especialmente com a emergência do absolutismo, o ensino jurídico passa a ser visto como uma preocupação porque é preciso que os estudantes de direito aprendam que a interpretação ela não é uma liberdade completa para agir como bem entender, né? De que às vezes elas devem ser interpretadas, mas dentro daquilo que eles chamavam de boa razão. Quer dizer, elas precisam de interpretação para serem bem aplicadas, mas essa boa aplicação ela precisa ser moderada, ela precisa valorizar o poder real, ela precisa respeitar a autoridade dos reis, ela não pode colocar a tradição do direito romano acima do direito nacional, porque isso seria uma ofensa à autoridade real. Então, o direito ele começa a se nacionalizar primeiro nas ordenações, essa ideia de que o rei vai compilar o direito e colocar tudo num livro que vai ser mais facilmente aplicado. Isso não é uma transformação radical do direito, porque boa parte do conteúdo coincide com o que já se dizia anteriormente. Tá? Então, não é uma transformação rápida do direito, mas é uma mudança na forma. Tá? Então, as ordenações elas trazem uma organização do direito para aplicação naquele território, em nome do rei. Depois desse movimento de ordenações, o que passa a ser mais preocupante é a ideia da interpretação, de que a interpretação ela precisa ser disciplinada. E aí nós temos em Portugal um dos principais marcos legislativos que vai organizar a aplicação do direito, que é a chamada Lei da Boa Razão. Procurem vocês aí. Lei da Boa Razão. A Lei da Boa Razão vai ser uma lei típica do absolutismo, né, que vai estar preocupada em controlar de forma mais rígida a interpretação das leis. Ela busca, inclusive, impedir que os juízes decidam só com base nos costumes, só com base nos comentadores, nas opiniões de Bartolo, né, só com base na tradição do direito romano, e exige que, quando existe uma lei feita pelo rei de Portugal, que aquela lei seja cumprida, né, que os ditames legais sejam aplicados. Então aí nós começamos a ver aquilo que a gente está mais habituado, a ideia do positivismo, a ideia da preponderância da lei, a ideia de que o juiz ele vai ser a boca da lei, ele vai aplicar a lei de forma mais imediata, sem muita liberdade. Só que, e aí vocês têm que se lembrar, enquanto pessoas que conhecem um pouco da lógica da história do direito, eu vou dizer para vocês o seguinte, que é muito comum a gente ver na história do direito português, brasileiro, do mundo colonial, como eu mencionei, a proibição dos juízes de se casar, ou a proibição dos juízes de fazer comércio, certo? Lembram disso? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que a gente vê em 1650 uma lei portuguesa dizendo que fiquem proibidos os juízes no Brasil de fazer comércio. Aí depois a gente vê uma lei de 1700, dizendo novamente que se proíbam os juízes de fazer atividades comerciais. Aí 30 anos depois a gente vê mais uma lei falando que fique proibido agora sim, que se proíba
que os juízes pratiquem comércio e negócios. Aí, 20 anos depois, uma nova lei dizendo, agora sim, agora eu tô dizendo, hein? Proibido que juízes façam isso. O que vocês devem interpretar dessa sequência de leis que dizem a mesma coisa? Diz assim, se tem muitas leis proibindo, então é porque realmente era proibido. Realmente ninguém fazia isso. É assim que nós devemos interpretar? Erlis, o que você acha? Nos conte a sua interpretação. Ou Gabriel. Ou quem mais que ainda não usou o microfone hoje. Professor, ao que parece, essa ratificação, em vários momentos, parecia uma lei para inglês ver, né? Ela não era respeitada. Os juízes, de certa forma, se aproveitavam. Não havia uma coesão com o direito, com a norma imposta. É o que parece. E eu estou usando o exemplo de juízes fazendo comércio, mas esse exemplo pode ser trocado e pode se usar para várias outras áreas do direito. A gente vê muito esse fenômeno, que são leis feitas pelo rei de Portugal, e 10, 20 anos depois tem uma lei praticamente igual, reafirmando a mesma coisa. Se essa lei está sendo reafirmada, o que a gente deve interpretar? Ela está sendo cumprida ou ela não está sendo cumprida? Railane, diga. Professor, completando o que Harris falou, é até difícil de você monitorar esses juízes, né? Porque, assim, a gente tem os intendentes, mas pelo que eu entendo da intendência, são pessoas com cargos fixos que eles vão, através do país ou da colônia, para resolver esses problemas em nome do rei. Então, assim, não tem como eles fazerem realmente um controle do que está sendo legislado nesses lugares. Então, os juízes, ele tem bastante autonomia. Até que o rei se dê conta do que é que ele está fazendo ou deixando de fazer, muito tempo já se passou, né? A prática já fica meio que consolidada. Isso. E aí nós temos alguns institutos que são típicos do direito português e que estão bastante... Vocês vão conseguir reconhecer na nossa realidade. Como o juiz de fora. Já ouviram falar no Brasil, ele tem a cidade, né, chamada Juiz de Fora. Que é essa ideia justamente do juiz que não é do local. Ao não ser do local, então ele vai respeitar mais a autoridade do rei. Ele vem em nome da autoridade do rei. E o juiz de fora, ele causa justamente um problema, porque sendo de fora, ele não está inserido nas práticas locais, então ele desestabiliza as relações. Até na corrupção que pode acontecer, né, das pessoas entregarem presente, tratar o juiz como se ele fosse uma pessoa mais importante. Então, Isso. O juiz favorece essas famílias que são mais poderosas e o ajudam. Isso, porque isso faz parte do governo das colônias. Né? Não é por acaso. Tá? Porque hoje a gente imagina a função judicial separada da função de governo. Os juízes, eles não devem ter conexão com o governo nos estados modernos, né, contemporâneos, que a gente imagina separação de poderes. Naquele contexto, não era assim. Tá? Muitos dos juízes também exerciam funções de governo. Tá? Os tribunais, eles também tinham funções administrativas da colônia, né, da cidade, da região. E muitas vezes eram as mesmas pessoas que ocupavam os cargos de governo e ocupavam a magistratura. Essa era uma tradição local que às vezes envolvia corrupção e às vezes era oficial mesmo. Às vezes estava de acordo com as leis. Interessante, professor, é que é uma lei voltada só para o Brasil, né? Por quê? Por que será? Quando eu falo do juiz de fora, por exemplo, isso ocorria também em Portugal, porque lá o rei que está na capital, ele também tem dificuldade de governar o interior de Portugal. Tá? O interior de Portugal, ele também é distante da capital, porque
você tem que pegar uma carroça, o cavalo, ir a pé, ele também tem tradições próprias, ele também tem resistência ao poder dos reis. É que, obviamente, que o mundo colonial é muito mais distante, né? Então essa distância é ainda maior. Né? Goa, né, que é uma colônia portuguesa nas Índias, não é nem bem uma colônia, é uma espécie de cidade portuária conquistada pelos portugueses, né? Tem Zanzibar, né, na África, Angola, né, comércio no Congo, em Macau, na China. Tem vários locais em que os portugueses exercem ali uma jurisdição, enviam juízes, enviam governadores. Muitas vezes eles fazem parte das mesmas famílias. Né? Ao prestar serviços ao rei, a pessoa se enobrece. Ela ganha um título de nobreza, porque ela fez o sacrifício de vir para o Brasil, né? Para prestar serviços ao rei. E assim por diante. Né? Então eu trouxe essa discussão para destacar que quando a gente vê na história do direito um tipo de legislação, um tipo de proibição reiteradamente sendo afirmada pela lei, é porque a lei muitas vezes não estava sendo cumprida. Tá? E a lei da boa razão, ela é frequentemente identificada como a base do positivismo ou do legalismo, né, no direito português, depois no direito brasileiro. Mas a gente não pode exagerar. Tá? Não é exatamente um positivismo, não é um predomínio da lei sobre todas as outras fontes jurídicas. Não leiam essas fontes jurídicas do passado tendo em mente a nossa teoria jurídica contemporânea. Porque você sempre tem que lembrar que as leis, nesse contexto europeu, lá na Europa já era fraca a aplicação das leis. No mundo colonial, ainda mais distante, tá? De efetividade das leis. Então, a gente tem várias leis que tentam impor a autoridade dos reis. Mas essa tentativa reiterada, com demonstrações de força, né? No Brasil ocorriam as chamadas devassas. Já ouviram falar de devassa? Eu já ouvi no sentido assim, tipo, vasculhar as contas de alguma pessoa, né? Isso. Então, às vezes se ouve num sentido diferente, né? Uma pessoa que, sei lá, tem uma bebida, né? Tem cerveja que tem esse nome, devassa. Pessoa em sentido de promiscuidade, alguma coisa assim. Mas tem o sentido jurídico. E o sentido jurídico é justamente essa investigação, que é uma coisa que a gente vê um pouco quem está acompanhando os trabalhos da CPI no Brasil hoje, né, tem um pouco essa característica de devassa, quer dizer assim, até um momento não tinha controle nenhum. Até um certo momento, ninguém é como se ninguém tivesse supervisionando, como se ninguém tivesse controlando. Aí, de repente, se abre a porta do negócio e aí começa-se a fiscalizar tudo de uma vez. Começa-se a investigar tudo de uma vez. Começa-se a pegar, como você falou, né, as contas das pessoas, as relações e tudo mais. E aí você vê que tem um enorme problema até então. Né? Então, as devassas eram os mecanismos pelos quais a autoridade, em nome dos reis, era exercida na colônia, com essa abertura de investigações que causavam uma espécie de terror, assim, na colônia. Por quê? Porque as leis, elas não eram cumpridas. E, de certa forma, todo mundo sabia que as leis não eram cumpridas. Porque, por vários motivos, né? A Railane já tinha trazido vários motivos para não cumprir as leis. Porque a lei lá em Portugal, ela era pensada de um jeito, ela não trazia
a adaptação às particularidades, à realidade local, tá? E até porque as práticas sociais não eram legalistas, pelo contrário, elas eram baseadas na troca de favor, na interdependência entre as famílias, né? Em vez de resolver o conflito chamando a autoridade estatal, a polícia, né? Resolvia-se o problema na violência particular. Então, os modos de vida da sociedade brasileira colonial não eram baseados no cumprimento das leis. É óbvio que não era. Para a gente hoje, analisando a situação, é óbvio. Mas ninguém podia falar que a lei não era cumprida, não é mesmo? Então, quando uma comissão de investigação era formada, quando um juiz de fora, um ouvidor ou alguma autoridade que vinha de fora era enviada para o local para fazer uma investigação, como quando ocorre com a rebelião de Tiradentes, né? Tem um início de rebelião, depois é feita uma devassa, é feita uma grande investigação. E aí, quando eles começam a puxar o fio da meada, tem muita gente envolvida, né? Gente das elites locais, gente, várias pessoas. E a devassa ela tem que acabar, então pega-se uns ou alguns culpados e faz um julgamento, e pega geralmente a pessoa que tem menos relevância, menos poder, né? Como no caso de Tiradentes, e aí com ele traz toda a violência da execução para reafirmar a autoridade do Estado. Mas essa afirmação brutal, violenta da autoridade do Estado mostra uma enorme fraqueza do Estado. O Estado era muito fraco no cotidiano. O Estado era muito fraco na aplicação das leis no dia a dia. E aí ele precisava ser muito forte nesses momentos excepcionais. Ao pegar para Cristo, digamos assim, né? Pegar uma pessoa, um rebelde, e aí fazer todo um estardalhaço do julgamento. Então, os estados, chamados estados modernos, né, português, isso também na França era a mesma coisa, isso também na Inglaterra era a mesma coisa, eram muito, muito mais fracos do que é o cotidiano do Estado hoje. Justamente por serem mais fracos no cotidiano, eles eram muito mais fortes nesse aparato visual, nesse uso da violência, dos julgamentos, de enforcar as pessoas na rua, de esquartejar os corpos e espalhar pela cidade. Esse terror era muito mais importante para reforçar a aparência de força dos estados. Conseguiram conectar com aquilo que vocês já conheciam sobre o assunto? Tá? Eles mencionam Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Tá? O Rafael traz aqui a ideia de que o Estado hoje exerce um poder jamais visto anteriormente. É isso. Não vejam, né, esses institutos jurídicos do passado como o capítulo, como a base daquilo que tem hoje, né? Ou como o que nós temos hoje começou aqui fazendo uma linha direta, tá? Porque essas conexões elas não são tão óbvias assim, quando a gente começa a ver que era muito diferente, tá? Tinha muitas coisas diferentes. E aí vai fazer parte do desenvolvimento da nossa capacidade de análise, usar tanto a diferença quanto a semelhança para aprofundar o nosso conhecimento sobre o direito contemporâneo. É isso, gente. Vou encerrar por aqui, já estamos no nosso limite de tempo da aula. Agradeço a participação de vocês. Acompanhem os vídeos que agora vou postar no canal para que vocês possam acessar novamente as aulas, principalmente quem tem dificuldade de conexão, né, durante a aula, às vezes perde alguma coisa, então resgatem os conteúdos pelo canal. Tá? Carolina.
Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu queria falar, na verdade, agora que o senhor terminou a aula, eu estou na equipe, na verdade, meu trio está fazendo verbete sobre estado de natureza. E aí nós começamos as pesquisas, mas aí eu queria perguntar ao senhor se a gente podia focar em 3 autores, que seriam os contratualistas, porque é um tema bem extenso, né? Isso. E aí, como somos 3, nós dividimos os materiais, e aí cada uma pegaria uma Locke, outra Hobbes e outra Rousseau, e aí trabalharíamos o termo, né, estado de natureza, dentro desses 3 autores no verbete. Pode ser? Ótimo. Isso. Muito bom. Então, a gente sempre precisa de estratégias para delimitar o objeto, né, que a gente vai tratar. Vocês não vão conseguir exaurir a literatura sobre o tema. Então, essa é uma boa estratégia, tá? O que eu peço a vocês é que vocês realmente conversem entre si, colaborem, para que não seja uma coisa fragmentada, que não tenha coerência, né, entre essas diferentes partes, tá? Mas Sim, a peço gente para está que vocês fazendo, trabalhem entendi. mesmo em conjunto. Certo. Era só essa dúvida, mas a gente está dividindo mesmo para não sobrecarregar tanto os 3. Mas a gente conversa bastante sobre o tema, então no final a gente vai conseguir unir as ideias. Que bom. Então é isso, Tá? gente. Muito Muito obrigada. obrigado.